É aí que eu quero chegar. Como é que tem havido essa estratégia com o Eduardo Bolsonaro e os aliados, a maneira até como esses aliados se posicionam? A gente já entendeu que Caiado não quis tratar muito do assunto, deu ali uma voltinha e não tratou. Mas para quem está exposto e disposto a tratar, como é que tem sido isso, no quesito filho de Jair Bolsonaro? Bom dia para você, Elisa. Bom dia para a Bel, para todo mundo que está com a gente aqui hoje. Elisa, a atuação de Eduardo Bolsonaro aí no decorrer dos últimos dias, ela parece muito bem casada com a atitude do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro diante aí dessas medidas cautelares que foram impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, e inclusive esse imbróglio todo sobre se ele pode, não pode falar em público, quais são as consequências, quem define, quem decide o que pode ou não eventualmente representar um risco de prisão para o ex-presidente. Bolsonaro, seguindo aquela estratégia política que a gente adiantou aqui no comecinho da semana, continua mantendo aquele discurso de tá tudo muito pouco claro, eu não sei o que eu posso fazer, eu não sei se eu vou ser preso ou não, então por via das dúvidas eu não vou falar por enquanto, ou eu vou dosar muito bem o que eu vou dizer, porque não sei qual é o risco que está imposto aí para mim. Então ele se autoimpõe uma espécie de mordaça com o objetivo de explorar politicamente essa ideia de que o ministro Alexandre de Moraes, direta ou indiretamente, lhe impõe alguma forma de censura, alguma forma de infração ali à sua liberdade de expressão. Isso é parte da estratégia política que foi definida pelo bolsonarismo diante de todo esse confronto com Alexandre de Moraes, que está encontrando sustentação, inclusive lá fora, porque a gente tem aí agentes do governo brasileiro, a gente com certeza vai tratar disso aqui ainda ao longo do governo americano, ao longo do jornal a gente ainda vai falar disso, seguem fazendo manifestações questionando a atuação de Alexandre de Moraes e apontando aí que haveria esse cerceamento da liberdade de expressão do ex-presidente. Então, dentro desse jogo político, Eduardo Bolsonaro é quem? Ele é a figura que segue radicalizando o discurso, segue lá nos Estados Unidos dizendo: meu pai está sendo alvo de uma ofensiva do Supremo Tribunal Federal, que atenta contra a liberdade de expressão, de um processo injusto. Ele vai seguir mantendo esse discurso. Só que isso tem um custo político para ele. A gente vê que figuras como Ronaldo Caiado, por exemplo, Elisa, não quiseram ali, não querem, evitam fazer qualquer tipo de manifestação expressa de apoio a Eduardo Bolsonaro. E você perguntou também, momento. Você insistiu e a gente viu que ocorreu Desconversa, ali preservar-se, preservar-se. Escorrega. Então, isso está alimentando a ideia de que Eduardo Bolsonaro está caminhando para um isolamento num campo mais radical ali, na direita brasileira. Os aliados dele dizem o quê? Não tem nada disso. Não, ele não está isolado. Conversando aí com algumas pessoas, a gente ouve, olha, uma defesa, nos bastidores pelo menos, bastante enfática, de Eduardo Bolsonaro, dizendo que ele está o quê? Cumprindo um papel dentro dessa estratégia de manter a base mobilizada. Agora, é um papel que lhe traz um risco político enorme, porque a gente está diante dessa questão do tarifaço, a repercussão internacional é imensa, o impacto potencial na economia brasileira é imenso e Eduardo Bolsonaro está ali com a digitalzinha, ele olha, eu fui responsável por isso aqui. Então, o que não fica claro, Eduardo Bolsonaro radicalizou e está ali batendo sozinho em defesa de um bolsonarismo raiz. Eu custo acreditar nisso quando o pai dele se senta ao lado de Tarcísio de Freitas para dizer, não, pera lá, não é bem assim, a gente é todo mundo amigo aqui. Me parece que é muito mais parte do jogo político do bolsonarismo, que Eduardo Bolsonaro tomou para si essa missão, com o custo político que isso lhe traz, porque ele de fato acredita que vai dar certo, junto com o pai dele, esse plano de defesa apoiado no governo de Donald Trump.